Boa noite, irmãos queridos. É uma bênção para nós todos estarmos aqui na casa do Senhor. Este é um lugar especial nas nossas vidas e este momento é um momento valioso, que é o momento da aprendizagem. Há duas coisas que movem, duas coisas importantes que movem o ser humano: o sentimento e a inteligência. Nós podemos nos envolver em alguma coisa com força na emoção, no sentimento, ou na inteligência. A religião pode ser uma experiência emocional apenas, ou uma experiência da mente. E o conhecimento de Deus, acima de tudo, diz a palavra no Velho Testamento e no Novo Testamento. E esta é a hora de trabalharmos sobre o conhecimento de Deus. A emoção é a alegria de conhecer a verdade. É a alegria de apreender o que Jesus e a palavra dele ensinou. Portanto, eu espero que todos nós estejamos bem na casa de Deus e estejamos sendo enriquecidos da palavra do Senhor. Os irmãos sabem, espero que não esqueceram, que eu fiz o propósito de pregar aos terceiros domingos, que é o dia da celebração da ceia, sobre as 7 palavras da cruz. Jesus esteve pregado na cruz por 6 horas. Não, 6 horas. Tá. E nessas 6 horas que ele esteve pregado na cruz, ele falou algumas coisas que os estudiosos catalogaram como as 7 palavras da cruz. Na verdade, não são palavras, né? São frases. Hoje é o dia de analisarmos a terceira palavra da cruz. Essa palavra da cruz foi uma palavra dirigida a Maria e ao discípulo João. Jesus estava pregado na cruz já há algum tempo, e ao pé da cruz, lá embaixo, estavam pessoas. Entre essas pessoas, 2 pessoas que Jesus notava com um interesse especial, que era Maria, sua mãe, e João, o seu discípulo amado. E essa terceira palavra da cruz foi uma palavra dirigida aos 2, uma palavra com a mesma finalidade. Jesus falou para Maria e em seguida falou para João. No próximo mês, nós teremos um grande desafio, que é ouvir um sermão baseado em 2 palavras: tenho sede. Espero que você tenha curiosidade para estar aqui no próximo terceiro domingo, para ver como é que nós vamos nos sair. Eu digo aos irmãos que a pregação não é um apanágio do pastor. A pregação é uma ação da igreja. A igreja que prega. O pregador que está aqui é o representante da igreja. Paulo falou que na igreja uma pessoa fala e as outras avaliam. Então, eu estou aqui como representante de todos vocês, representante da igreja, para pregar em nome da igreja. E essa mensagem tem que ser mensagem da igreja. A teologia não surgiu por causa do pregador, mas por causa da experiência da igreja. A teologia cristã era baseada na experiência da igreja e não na sabedoria de um pregador. O pregador representa a comunidade que crê. Então, a minha crença é a sua crença, é a crença da nossa comunidade. Então, eu acho isso muito importante, muito valioso, e é uma coisa linda que a igreja valoriza a pregação. O dia que a igreja não valorizar a pregação, ela não existirá, ou será uma farsa, porque não é uma pessoa que prega, é uma pessoa representando uma comunidade. Pois bem, então hoje vamos falar sobre as palavras, a terceira frase, né? Está lá, né? Terceira palavra de Jesus. E a 4ª palavra no próximo terceiro domingo. Como disse, espero que vocês estejam aqui. Eu estou muito feliz de ver aqui irmãos que estavam afastados desde o tempo do início da pandemia. Nós estamos vencendo a pandemia quando podemos estar reunidos. Isso aqui é a vitória sobre a pandemia, porque a pandemia desestruturou muitas cabeças, muitos corpos, muitas pessoas. E igrejas. Há igrejas que
deixaram de se reunir na pandemia por causa da pandemia. E depois, por causa da pandemia, por causa de outros conflitos, pessoas que não se sentiram mais encorajadas a vir à igreja. Eu converso, toda vez que eu encontro um pastor ou um membro de outra igreja, eu pergunto qual foi o impacto da pandemia na sua igreja. E algumas pessoas dizem, nunca mais foi a mesma, nunca mais a frequência foi a mesma, nunca mais o entusiasmo foi o mesmo, como reflexo do que aconteceu. Mas nós estamos superando, graças a Deus, porque vocês estão aqui, e vamos trabalhar para que mais pessoas estejam e nós tenhamos novamente a casa cheia. Quando eu vim para esta igreja, o pastor Gumercindo, que tinha sido pastor antes daqui, ele me chamou do lado e cochichou no meu ouvido: faça essa igreja crescer. Fez um apelo. E eu olhei a galeria aqui embaixo e coloquei no meu coração. O pastor tem razão, ele fez um apelo que nós tentamos atender. E vamos continuar fazendo assim. Convidem as pessoas, lembrem as pessoas, tragam os irmãos, tragam o visitante, tragam as pessoas para a casa de Deus. Bom, o texto, vamos lá. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, viu Maria e o discípulo João estavam presentes, um ao lado do outro. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então aqui está a palavra e a consequência. Jesus falou para Maria, falou para João, e a consequência é que houve um apoio mútuo. Um apoio mútuo. De tal maneira que, a partir daquele momento, naquela época, Maria foi acolhida na casa de João. Pois bem, vamos prosseguir. Pregação para a celebração da ceia. O tema geral. Sempre na ceia nós temos um tema geral. O Jesus de quem nos lembramos. Jesus de quem nos lembramos. A importância de uma pessoa na nossa vida depende da lembrança. Da lembrança. O Luís Vaz de Camões, ele disse que a lei da morte é vencida pela lembrança. A lei da morte. Por exemplo, se meu avô morreu, eu não me lembro dele, ele morreu mesmo. Mas se eu me lembro dele, ele está vivo. É isso que Luís de Camões queria dizer. A vida pela lembrança. Então, Jesus vive porque Ele é o Filho de Deus. Mas essa vida de Jesus em nós é muito mais impactante pela lembrança. Se eu não me lembrar dele, Ele é o meu Salvador. Se eu não me lembrar dele, Ele é o Salvador do mundo. Se eu não me lembrar dele, Ele é o Cristo eterno. Mas se eu me lembro dele, isso se torna muito mais maravilhoso. Lembrar de Jesus. E Jesus ensinou à igreja essa prática. A igreja terá um tempo especial para se lembrar de mim. E isso vai ser feito por meio da refeição. Por quê? A refeição era um momento de mais apego, de mais afeto, de mais carinho, de mais amor para os judeus. Então não se podia imaginar um melhor momento para lembrança do que comendo pão e bebendo o cálice. Então a ceia não é um ritual mágico, né? A minha avó, ela ficava doente, ela achava que se ela fosse à igreja tomar essa ceia, a gripe ia embora. Não é, Jesus não falou isso. Jesus falou: lembrem-se de mim. É para lembrar de mim. O problema é esquecer de Jesus. Esse é o problema. Nós precisamos lembrar dele. Como é preciso lembrar das pessoas queridas, lembrar da igreja, lembrar do pai, lembrar da mãe, lembrar do filho. Isso é importante. Então, o tema é sempre esse: o Jesus de quem nos lembramos. E Jesus, o apóstolo Paulo, recolhendo informações, porque Paulo não esteve com Jesus, ele disse que Jesus falou: fazei isso, e isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, vão comer o pão, vão beber o cálice. Não é para estreitar a amizade. Muitas pessoas acham assim, que o dia da ceia, se você está com raiva dele, é dia de fazer reconciliação. Tudo bem, isso pode ser feito, mas não é para isso que Jesus instituiu a ceia. É para lembrar dele.
Muitas vezes nas igrejas o pastor sabe, por exemplo, o irmão Otoniel está com raiva do pastor, então ele obriga o pastor a colocar o pão na boca do irmão Otoniel, porque esse pão da ceia vai produzir um milagre da reconciliação. Não é isso. Isso pode acontecer e é maravilhoso se acontecer. Mas Jesus falou, façam para se lembrarem de mim. Lembrança, é isso. É isso. Pois bem, o tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos prestava assistência aos fragilizados. Porque o que a gente vê aqui é Jesus prestando assistência a duas pessoas fragilizadas. Jesus estava na cruz, Maria estava lá embaixo, arrasada. Imagina o filho dela, todo machucado, pregado na cruz, a alguns momentos da morte, e ela está lá. Imagine que dor, que sofrimento. E João, o discípulo amado, está lá, e Jesus prestou assistência a eles. Então, a terceira palavra da cruz é uma palavra na qual nós presenciamos Jesus como assistente ao sofredor, e o sofredor era Maria e era João. Valorizou esses dois. É claro que Jesus consolava qualquer um. Mas a terceira palavra da cruz é uma palavra do Cristo morrendo na cruz para confortar sofredores. Isso é maravilhoso. Bom, então o Jesus de quem nos lembramos prestava assistência aos fragilizados. É isso. Nós não podemos esquecer que Jesus fazia isso, porque nós também precisamos fazer. Pois bem, agora eu quero que você me acompanhe, eu ainda estou na introdução, mas mais especificamente. Hoje, o nosso tema se baseia na terceira palavra da cruz, a qual relata que ele presta assistência a Maria, sua mãe, e ao seu discípulo amado João. O Jesus de quem nos lembramos esteve profundamente relacionado com os fracos e sofredores, os fragilizados. Jesus socorreu os doentes, alimentou famintos, acolheu desprezados, instruiu os privados da verdade, salvou os pecadores. Agora, mesmo pregado na cruz, ele continuou preocupado com os fragilizados e desamparados, como Maria e João, o discípulo amado. Eles estão ao pé da cruz. O cuidado dispensado por Jesus a Maria desamparada e a João desolado nos permite saber como o Mestre assistia aos fragilizados. Certo? Podemos prosseguir? Então, são 3 ensinos sobre o modo de Jesus tratar o fraco, o sofredor, o triste, o deprimido. O modo dele tinha um método. Uma parte desse método que a gente pode ver, não o método todo, que João falou, nem mesmo todos os livros do mundo poderiam conter o que Jesus representava. Então, aqui não é isso, são apenas pequenos ensinos. Primeiro, vamos lá? O Jesus de quem nos lembramos, quando na cruz, assumiu um papel que não era dele, ao cuidar dos fragilizados. Papel é um comportamento socialmente esperado de alguém que ocupa uma determinada posição. Não era esperada a tarefa de um crucificado socorrer pessoas desfavorecidas. Então, a pessoa deve agir segundo o seu papel. O papel é aquilo que nós olhamos e esperamos que ele faça isso. Por exemplo, você pegou o ônibus. Qual é o papel do motorista? Conduzir o ônibus e levar você até lá. Esse é o papel dele, né? Aí você vai ao dentista. Qual é o papel do dentista? Cuidar dos seus dentes. O médico, cuidar da saúde. Qual é o papel do professor? Instruir. Então, há um papel que é aquilo que nós esperamos daquela pessoa no contexto da sociedade. Um crucificado não tinha como papel confortar ninguém. Tinha um papel confortar ninguém. Então, ele assumiu um papel que não era dele.
né? Como diz a poesia, essa cruz era dele, ele está lá. Mas ele não está ali com responsabilidade, como tarefa de consolar tristes. Porque não era possível que um condenado à morte, pregado na cruz, todo ferido, não era possível querer, exigir dele, você vai ter que confortar os fracos, você aí da cruz dá um jeito, essa mulher está chorando, essa criança está sem comida. Não se podia esperar que um crucificado desempenhasse esse papel. Pois bem, continuando. Então Jesus assumiu como responsabilidade confortar Maria e confortar João de modo especial. Jesus cuidou mesmo sendo um cuidador improvável. Um cuidador improvável. Né? Pois bem, mostre uma figura, por favor. Isso. Olha, essa é uma das criações imaginárias, artísticas do Cristo na cruz. Jesus estava muito machucado. Ele estava muito ferido. Ele apanhou muito com aquele chicote que tinha pontas de ferro. O chicote, aquele chicote romano, era um couro com bolas de ferro, e aquilo que eles batiam. Jesus apanhou muito. Na perna, no braço, na cabeça, na barriga, estava todo machucado. Não é isso? Então, Jesus, aqui, é um cuidador improvável. Ninguém podia esperar que essa pessoa, esse ser humano aí, que se pudesse cobrar dele, que confortasse uma pessoa que está chorando porque perdeu o emprego. Né? Então, a função dele não era essa. Mas ele desempenhou um papel improvável. Isso é muito importante, porque nós também queremos desempenhar nossos papéis. As pessoas esperam um comportamento nosso, é o nosso papel. A sociedade espera um comportamento nosso, é o nosso papel. Mas muitas vezes nós não queremos desempenhar o nosso papel. Então agora, para Jesus, não era isso que se podia esperar dele. No entanto, ele fez. Eu, quando era criança, na nossa casa, às vezes tinha isso, assim. Um dos nossos irmãos. Eu tinha uma irmã mais nova, tenho ainda, e um irmão mais velho que já é falecido. Então, entre nós três havia uma certa tensão. Eu falava para Ruth, minha irmã mais nova, Ruth, pega o meu tamanco, aqueles jovens chamavam tamanco feito de madeira e couro. Né? Era baratíssimo, né? Ruth, pega o meu tamanco. Eu não sou teu empregado, não sou tua empregada. Tá certo, não é minha empregada, mas pode fazer alguma coisa por mim. Não é isso que a gente faz? Coisas assim. Quando eu comecei como estagiário em hospital, eu encontrei lá um colega que já estava no último ano. Ele falou, Elias, você aqui e tal, você vai ficar aqui com a gente. Então eu soube que ele já estava no último ano, porque eu fui fazer primeiro teologia, e quando eu voltei para a medicina, encontrei ele que não fez teologia, estava lá já bem mais à frente do que eu. Aí ele falou, olha, você está aqui o primeiro dia, eu estou aqui mais antigo, vou dizer para você qual é o papel do médico. Aí falou, o médico não empurra a maca, você não tem que empurrar a maca, você não tem que pegar vassoura. Disse uma série de coisas que não era papel do médico. E eu procurava me colocar no meu papel. Qual é o meu papel? O meu papel é examinar um doente, fazer a ficha, esse é o meu papel. Certo? O tempo foi passando. Eu fui para outro hospital. Era uma maternidade. Sempre pensando, qual é o meu papel? Um dia chega num carro uma paciente com descolamento prematuro de placenta. Quando uma mulher tem bebê, primeiro sai o bebê. E a placenta, que é a bolsa, a placenta que está na bolsa, sai depois. Mas se ela descolar antes, a mulher corre risco, porque vai ser uma hemorragia brutal. E chegou esse automóvel com essa mulher, e por acaso eu estava passando, olhei no pátio da maternidade, maternidade onde Irene nasceu.
Eu trabalhava lá, ela nasceu lá. Daí, eu vi aquela mulher ensanguentada, corri instintivamente. Corri, peguei aquela mulher no colo, jorrando sangue, e corri com ela para a sala de cirurgia. Depois o chefe do plantão falou: você errou. Não é seu papel carregar doente. Não é seu papel. Não era o papel de Jesus, não é papel de um crucificado confortar ninguém. Mas ele confortou. Jesus não era, o papel dele era morrer pelos pecadores. Já estava morrendo. Estava completando tudo. Pois bem, 2 comentários. Maria tinha mais 4 filhos e várias filhas. Pelo menos mais de 2. Eu suponho que ela poderia ter 4 filhos e 3 filhas. Nenhum desses veio estar com Maria ao pé da cruz para lhe prestar cuidados. Era o papel deles. Onde está a nossa mãe? A nossa mãe está ao pé da cruz. Vamos ficar com ela. Não fizeram isso. Era o papel deles. Não vieram confortar Maria. 4 homens e pelo menos 2 mulheres, eu acho que 3. Porque não é relatado. Só fala que eram irmãs. Muitas vezes, a pessoa que tem um certo papel que se espera que ela desempenhe, ela não desempenha. Vários filhos adultos, suponho, vários filhos adultos, Maria veio da Galileia para estar perto do filho. Ninguém. Então, muitas vezes na nossa vida, no nosso viver, nós verificamos isso. Aquele que tem o papel, que tem a responsabilidade, não faz. Então, Jesus, ele cuidava. Não era, Deus não esperava dele. A sociedade não esperava dele. Nunca se esperou de uma pessoa pregada na cruz que fosse ajudar alguém. Não faz sentido. Mas ele, não sabendo que não era esperado, não era o seu papel, ele cuidou de Maria, ele cuidou de João. Isso é muito importante, irmão, pois na igreja, desde que eu sou criança, tem fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo. Em casa, tá, a mulher lava a louça, o homem lê jornal. Certo? A mulher penteia o cabelo, o filho joga videogame. Então, o marido não pode lavar louça? Não, isso é papel da mulher. Né? E antigamente até o marido que fizesse um trabalho desse era zombado. Ele não vem não, ele ficou lavando louça. Aquela coisa. Pois bem. Os prováveis cuidadores não estavam lá. Jesus era um cuidador improvável. Então, nós precisamos entender que o nosso mestre podia fazer o bem, mesmo que isso não se esperasse dele. Ele podia salvar um perdido, mesmo que aquilo não fosse considerado tarefa dele. E quanto a João? João, discípulo amado, tinha moradia em Jerusalém e parentes. Porque aqui diz no final que naquela mesma hora, João recebeu Maria na sua casa. Então ele estava por ali, tinha família por ali. Eu suponho, pelo menos naquele momento. Ou era uma casa alugada, alguma coisa. Então, ele tinha parentes que poderiam vir estar com ele para confortá-lo, mas ninguém veio. Os filhos de Maria não vieram confortar, que eram as pessoas que tinham o papel provável de vir estar ali, não vieram. Os familiares de João, que sabiam que ele estava sofrendo muito, porque ele amava Jesus do fundo do coração, ele não saberia viver sem Jesus. Ele está ali, ninguém foi lá. Vamos ver como é que está o João, meu irmão. Vamos ver como é que está o João, meu primo. Nada. Pessoas, cuidadores prováveis falham e cuidadores improváveis agem. A igreja tem que ser assim. Os cuidadores prováveis devem agir. E os cuidadores improváveis. Aquela coisa dos dons, né? Eu uma vez falei com uma pessoa sobre o dom e tal. Não, pastor, isso não é meu dom.
Não é meu dom. Levantar um coitado com a perna quebrada não é o meu dom. Christian Schwartz fez uma coisa maravilhosa, porque ele colocou todos os dons e ensinou como saber quais são os dons. E ele falou que cada pessoa tem pelo menos, nitidamente, 3 dons. Aí ele disse, por exemplo, no teste dos dons, o teste dos dons deu que eu não tenho o dom da oração. Não tem. E daí eu não oro? Oro. Com dom ou sem dom, a gente ora. E a contribuição? Pastor, o senhor desculpa, eu não vou contribuir porque eu não tenho o dom da contribuição. E Christian Schwartz diz, quem tem o dom da contribuição, contribui. Porque é a obrigação de todo ser humano, com dom ou sem dom. E quem não tem o dom da contribuição, contribui. Não porque é o seu dom, mas porque é o seu dever. Nosso dever. Pois bem, João ficava desolado. Ninguém veio. Olha bem isso aqui. Quando um mestre morria, o discípulo se sentia como se a sua própria vida tivesse acabado. Aquele cântico é verdadeiro. A minha vida é do meu mestre. Então, se o meu mestre morre, a minha vida acaba. Era assim que João estava. Ele não concebeu a vida sem o mestre. Como é que fica uma pessoa, ele diz, eu não vivo sem ele e ele está morrendo. Esse homem precisa de conforto, de alguém que o encoraje. Mas ninguém foi lá. Pois bem, Jesus está dizendo que no socorro aos fragilizados, nós podemos fazer o que nós pudermos, independentemente de ser o nosso papel. Bom, continuando. A segunda maneira pela qual Jesus cuida dos fragilizados. O Jesus de quem nos lembramos era gentil para com os fragilizados. Olha bem, escuta bem. Os condenados crucificados ficavam extremamente agressivos. Se Jesus estivesse agressivo ali, era o que se esperava. Eram grosseiros, proferiam blasfêmias, xingamentos e todo tipo de palavras ofensivas. Se Jesus estivesse lá na cruz xingando Pilatos, xingando o imperador, falando blasfêmia, era isso que se esperava dele. Porque era isso que se esperava do condenado. Eles eram condenados, eles eram criminosos, e eles eram ficavam tremendamente agressivos. E os historiadores dizem que muitas pessoas saíam para não ficar escutando aquelas coisas. Você ficar escutando blasfêmia, eles gritavam, xingavam todo mundo. E Jesus? Jesus proferiu palavras bondosas de ternura e amor. Irmãos, uma das coisas que eu mais gostaria na minha vida é de sempre poder, e eu não posso, responder com uma palavra bondosa. O nosso mestre pode. O nosso mestre pode. Então, vamos ver. 2.1. Jesus se dirigiu a Maria com o termo mulher. Ginei, a palavra grega. Este termo expressava respeito, consideração e dignidade. Não é um termo pejorativo. As pessoas poderiam se dirigir a uma mulher como moça, senhora, dona, mas esse termo guiné é quando você quer colocar a mulher lá em cima no patamar, é engrandecer. Como Jesus falou essa palavra, é o engrandecimento. É a palavra que faz a mulher sentir dignidade, respeito, valorização. Era isso. Era isso. Então, enquanto outros crucificados usavam palavras agressivas e ofensivas, Jesus dignifica a pessoa. Então, não era um termo pejorativo. E quanto a João? Jesus não se expressou, mas Jesus pensava em João como o discípulo a quem eu amo. Certo?
Então é o sentimento de amor que passa no discurso de Jesus. Jesus está diante de uma mulher a quem ele atribui toda a dignidade do mundo, uma mulher de quem ninguém deve falar nenhuma palavra negativa, e de um discípulo a quem ele ama mais do que todas as pessoas. Como pode aquela pessoa... Coloca novamente a figura do Cristo crucificado. Pode fazer isso? Por favor. Só para dar uma olhadinha. Isso. Então, como pode essa pessoa ser tão gentil, ser tão bondosa, ser tão generosa, falar com tanta ternura e amor? Irmão, não faz nenhum sentido a gente se degladiar, não faz nenhum sentido dar cotovelada, não faz nenhum sentido a gente dizer uma palavra negativa de alguém, não faz sentido. Quem podia fazer tudo isso estava lá e não fez. Obrigado. Vamos voltar lá na parte seguinte. Jesus pensava em João como discípulo a quem eu amo. Não se percebeu nenhuma grosseria da parte de Jesus. Nada, nenhuma grosseria. Então, o Jesus que assistia aos fragilizados demonstrava essa ternura, essa bondade. E Jesus estava ali na cruz e ele era bondoso. Eis aí o teu filho, ele disse. Faz de conta que ele é o teu filho. E diz, faz de conta que ela é tua mãe. Vamos ver o terceiro. O Jesus de quem nos lembramos recomendava a prática do apoio mútuo entre os fragilizados. O pastor Celso, quando esteve aqui uma vez, ele fez um estudo sobre mutualidade. Mutualidade é uma experiência em que eu e você, eu faço para você, você faz para mim. Eu respeito você, você me respeita. Isso chama mutualidade. Esse termo aparece no Novo Testamento dezenas de vezes, acho que mais de 50 vezes, uns aos outros. Aleilos, em grego, aleilos. Respeitem uns aos outros, amem-se uns aos outros, hospedem-se uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Era a mutualidade proposta para o cristão. Então, eu venho aqui para ver o Vando, ele mutuamente vem aqui para me ver. Eu venho aqui para abraçar o irmão José Roberto e mutuamente ele também vem para me dar um abraço. Isso é mutualidade. Isso é mutualidade. Bom, então, o problema de Maria era desamparo. Uma mulher naquele estado emocional ali, que tinha vários filhos, ninguém com ela. E Jesus falou, João, faz de conta que ela é a tua mãe. Não a deixe desamparada. Maria estava ali, ela não era dali, ela era da Galileia. Ela deve ter vindo com algum grupo da Galileia para Jerusalém, era onde Jesus estava sendo preso e sacrificado. Ele veio para lá. Agora ela veio e está lá. Todo mundo foi embora, ela está um grupinho pequeno, talvez umas 6, 8 pessoas ao pé da cruz. Estava lá. Para onde ela vai? Logo Jesus vai morrer. Logo será tirado da cruz e sepultado, como eu falei outro dia, no túmulo de José de Arimateia. Jesus será sepultado ali. E Maria vai para onde? Onde ela vai dormir? Onde ela vai descansar? Onde ela vai fazer um lanche? Onde ela vai lavar os pés machucados da poeira, com a poeira das estradas? Estava desamparada. E Jesus olha para João e fala, é a tua mãe. E diz assim, naquela mesma hora, eu penso que João fez assim, quando Jesus falou, ela é tua mãe, ele falou, vamos mãe, vamos. Pegou no braço, e na mesma hora ele a recebeu na sua casa. Levou para casa, naquela hora, para a casa dele. Lá tinha mãe, tinha irmãs, falou, olha, Maria está sozinha aqui em Jerusalém, e ela vai ficar aqui em casa, enquanto for preciso.
Irmãos, a gente não pode desprezar o Evangelho. Não há nada mais bonito. A gente vê novela, vê filme, tanta coisa, mas é tudo tão... Às vezes eu fico vendo um filme, o tema interessa, o título interessa, depois eu vejo que não enriquece nada. Quando você lê na Bíblia uma coisa dessa, vale por 50 filmes que ganharam o Oscar. É Oscar, né? Pois é. Aqui está. Maria desamparada. E João desolado. Ele está morto. Se o meu mestre morreu, eu também morri. A tristeza, existe uma tristeza muito profunda, na psiquiatria a gente estuda, em que a pessoa tem uma coisa chamada delírio de ruína. Síndrome de Cotard. A pessoa tem uma depressão tão profunda que ela tem a sensação de que ela não existe, não tem mais estômago, não tem mais fígado, não tem mais coração. É a sensação do aniquilamento. Eu imagino que se o mestre morre, ele está morto. Porque a minha vida é do meu mestre. Mas quem é que pode ajudá-lo? A mãe. Jesus está na cruz, mas a mãe dele é convocada para acompanhar João e confortá-lo. E isso foi feito. João desolado, Maria desamparada e Jesus cuidando. O cuidador improvável naquela situação. Essa mutualidade. Eu trabalhei em alguns hospitais psiquiátricos. Muitos de vocês aqui talvez não conhecem o que é o ambiente de um hospital psiquiátrico. Mas lá, quer dizer, as pessoas reclamam do hospital. Na verdade, o problema não é o hospital, o problema é a doença. Porque o hospital reflete o problema de quem está ali. Então, o ambiente do hospital é assustador, porque a doença mental é assustadora. Não são as paredes que assustam, a pia, não. É a pessoa dominada pela doença mental. E, geralmente, tem um pátio, onde bate sol, e depois, no início da manhã, os pacientes tomam o remédio, depois tomam um café e ficam à vontade no pátio, pegando o solzinho. Então, uns sentavam, outros ficavam em pé, uns ficavam conversando. E, às vezes, um daqueles pacientes tinha uma crise convulsiva. A crise convulsiva é um apagamento da memória, da mente, e a pessoa cai no chão e fica se batendo. Quem já viu aqui uma pessoa com crise convulsiva? Já viram, né? Então ela fica se batendo e babando, fica assim. Aí os outros, tem um que passa e o outro está lá se batendo. Tem outro que está encostado no muro, fica lá vendo aquele que está lá se batendo. Tem outro que cata um colega, cata outro, vão lá e pegam aquele coitado e levam para a cama e chamam a enfermeira. Não se espera isso do doente mental, que cuide do outro doente mental. Mas é atendimento mútuo. Um apoiando o outro. É isso que Jesus está ensinando. Maria está desamparada, não tem casa, não tem lugar onde ficar à noite. João cuida disso. João está com o seu coração profundamente arrasado e Maria cuida disso. O Dini era um mágico famoso, que ele era americano, ele andava pelas várias cidades fazendo seus shows. E ele sofria de uma depressão. E às vezes ele era atacava ele ficava em desespero. Ele pegava o trem, viajava até a cidadezinha onde a mãe dele morava. Certo? E chegando lá, vem cá, Iracema, um pouquinho.
Tenho certeza que vocês não vão esquecer disso. Quando uma criança é gerada, durante 9 meses ela escuta o coração da mãe. Algumas pessoas escreveram um livro dizendo que a criança, o bebê escuta canções, escuta bateria, que já sabem música quando nasce, isso é conversa fiada. O bebê escuta o coração da mãe. Enquanto o bebê está no coração da mãe, ele não tem angústia, não tem amargura. Os especialistas dizem que o ventre materno é uma espécie de paraíso, onde não faz nada, não falta nada e nada surge. O Dini chegava, oi mãe. Aí ele fazia isso aqui, ó. Por isso que tinha que ser ela. Ele colocava o ouvido, dentro de alguns minutos a depressão passava. Era isso que ele fazia. Uma vez por ano, a cada 6 meses, ele tinha que correr para onde estava a mãe para buscar Prozac. Tá bom? É isso. Maria podia fazer isso. Ela era mãe de Jesus. Mas Jesus falou, é o teu filho, cuida dele. Tudo bem. Então Jesus encarregou João de prestar proteção física a Maria. Um lanche, um lugar para ficar, um lugar para repousar, tinha que cuidar dela. A essência da convivência humana é dar e receber. Isso é a mutualidade. Há pessoas que recebem e nunca dão nada. Nada. Aqui, João vai amparar, Maria vai confortar. Você me ampara, eu te conforto. Você me dá um lanche e eu te dou respeito e consideração. Mutualidade. Agora, se você me trata bem, me recebe na sua casa, você me dá comida, e eu não respeito você, faltou a mutualidade. Hoje eu estava falando sobre isso, né, Zé Roberto? Pessoas que receberam, e... Certo. Aqui diz assim, a essência da convivência humana é dar e receber. Então Jesus ensina aqui a maneira de lidar, a maneira dele, o modo dele. Se você quiser, se eu quiser, eu posso copiar, ou tentar copiar. Se eu quiser, eu posso tentar fazer do jeito que Jesus fazia. Senão, não é problema meu. Mas a essência da convivência humana é dar e receber. Todo ser humano normal doa e recebe. Isso as mães ensinam às crianças pequenas. Reparte seu pirulito, deixa ele dar uma lambida. Isso é coisa fundamental. Dar e receber. Pois bem, nós vamos ler a conclusão do que eu falei. Tá bom? Olha lá. O Jesus de quem nos lembramos é o grande cuidador dos homens. Hoje, cuidador é uma profissão. É uma profissão maravilhosa. Mas o grande cuidador de todos os tempos é Jesus. Ele cuidava dos fragilizados, mesmo que isso não fosse esperado dele. Ele era também extremamente gentil e bondoso para com os fracos. Jesus nos recomenda a prática do cuidado mútuo. Nós recebemos alguma coisa de alguém e nós precisamos fazer isso. É da essência da natureza humana retribuir. Deixa eu só fazer um lembrete. Um estudioso que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, chamado Konrad Lorenz, ele escreveu um livro chamado Os 8 Pecados da Sociedade Moderna. E entre esses pecados, ele fala que existe uma mudança genética, na opinião dele, que muda as pessoas. Então, os seres humanos de hoje sofreram mudanças.
Um homem que pega uma machadinha e mata 4 crianças, ele tem DNA ali dentro dele, diabólico. Ele não tem só o DNA de um ser humano. Houve uma transformação, uma mudança. Há algo de, talvez um leão, um tigre, sei lá, um jacaré, monstruoso. Está mudando. E o Conrad Lodge falou isso, ele escreveu esse livro tem mais de 30 anos. Que a gente devia prestar atenção nas mudanças absurdas do ser humano. Pois bem, nós cristãos vamos nos manter dentro do padrão que se espera de uma pessoa que conhece Jesus. Bom, terminando aqui então, Jesus nos recomenda a prática do cuidado mútuo, pobres cuidando de pobres, doentes cuidando de doentes, deprimidos cuidando de deprimidos, desprezados cuidando de desprezados. Que Deus nos ajude a cuidar dos fragilizados, como nos recomenda o Jesus de quem nos lembramos. Amém? Deus abençoe o seu coração e a sua mente, estimulados pela palavra. Amém.